Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu resolvi compartilhar com vocês alguns livros únicos que eu gosto muito, que eu vivo indicando. Então está aqui mais uma listinha com alguns livros únicos, porque a gente sabe que tem dia que a gente não quer entrar num esquema de pirâmide, assim, simplesmente quer ler um livro que tenha começo, meio e fim, e é isso. A primeira indicação é Imperfeitos, é um livro que eu li agora em 2025, ele fez bastante sucesso, muita gente ama, muita gente não gosta muito, mas eu gostei bastante, foi uma leitura super leve, que veio no momento ideal para mim. A gente vai conhecer a história de uma protagonista, que a irmã gêmea dela tá se casando, né, e o irmão do cunhado dela, né, ou seja, o irmão do noivo ali, não se dá muito bem com ela, com a nossa protagonista, os dois não se bicam muito, mas enfim, eles vão passar ali pelo casamento, pela festa de casamento, tudo em ordem, só que os dois são os únicos que não comem a comida do buffet. E por conta disso, são as duas únicas pessoas do casamento que não pegam uma intoxicação super grave alimentar. Então a maioria das pessoas convidadas vai parar até no hospital, incluindo a noiva e o noivo, né? Eles ficam muito ruins, ou seja, eles não podem viajar para a lua de mel. Só que está tudo certo com a lua de mel, sabe? Já tá tudo certo, não tem reembolso, não tem como cancelar essa viagem. E os dois noivos sugerem que os dois que não passaram mal na festa viajem no lugar, porque afinal eles têm os mesmos sobrenomes. Uma porque a menina é irmã gêmea da outra e o outro que tem o mesmo sobrenome que o irmão. Então eles vão embarcar aí na lua de mel, que era para ser dos irmãos, eles vão embarcar juntos, só que eles não se dão muito bem e eles descobrem ali na lua de mel das outras pessoas que eles podem ter muita coisa em comum. É um livro leve, é um livro clichê, é um livro divertido, é gostoso de acompanhar a história dos dois, você vai ler rapidinho, então fica aí uma indicação de livro único, de romance clichê para vocês. A próxima indicação é O Que Resta de Nós. Eu gostei bastante desse livro, eu li junto com o pessoal do Clube do Livro aqui da minha cidade. E aqui a gente vai conhecer 3 protagonistas, cada um tem a sua idade, né? Diferente, uma já é uma senhora, outra já é uma pessoa mais adulta e o outro é um menino que acabou de sair da adolescência, tá entrando na fase adulta aí dos seus 18 anos e eles acabam tendo os caminhos cruzados quando eles precisam dividir um apartamento, né? Já que a senhora precisa alugar 2 quartos para ter dinheiro, ela acaba alugando para 2 pessoas, uma menina de seus 30 e poucos anos, uma mulher de seus 30 e poucos anos e esse menino, esse rapaz de 18 anos. Então eles vão ter que conviver os 3 juntos. Inicialmente eles não querem muito contato um com o outro, né? Eles apenas vão morar junto, cada um vai fazer a refeição no seu horário, cada um tem a sua prateleira da geladeira e coisa assim. Só que conforme a história vai avançando, a gente vai vendo que eles vão se conhecendo, sabe? Vão conhecendo um pouco da história de cada um. E vão acabar se apaixonando ali um pelo outro, né? Eles vão acabar formando um laço de amizade muito grande, eles vão se preocupar muito um com o outro e a gente vai acompanhando um pouco da vida pessoal de cada um e o quanto a amizade dos outros vai fazer sentido naquele momento para eles. Então é um livro muito rápido de ler, ele é muito fluido, mas tem algumas mensagens bonitas por trás, né? Sobre a história dessas 3 protagonistas, que são 3 protagonistas que cada um sofreu alguma coisa da sua forma e precisa meio que se reencontrar, sabe? Se conciliar com o passado, se reconciliar com o passado, enfim, um monte de coisas. Então eles vão aproveitar essa amizade e crescer todos juntos, sabe? A próxima indicação é para quem gosta de histórias mais históricas, assim, sabe? De livros mais históricos, que misturam um pouco da ficção com a realidade. E a gente vai conhecer em Um Banquete para Hitler sobre algumas mulheres que tinham a função de provar a comida dele antes que ele comesse para saber se ele não estava sendo envenenado, né? Ele tinha muito dessa ideia de que ele poderia ser envenenado, então ele contratava mulheres só para provar a comida que, enfim, né, gente, ele esperava um tempinho, se ninguém passasse mal, ele comia depois. E aí a gente vai conhecer a história de uma protagonista mulher, que era uma dessas mulheres que provava a comida dele, e a gente vai acompanhar um pouco da sua jornada, de como era esse serviço, de como era na época da guerra ali pra ela, né, dessa protagonista. Também tem uma pitadinha ali de romance, mas ele é bem voltado nessa coisa do a gente não tá feliz, mas o que a gente pode fazer pra tentar mudar
toda essa situação que a gente não concorda, sabe? Que a gente não concorda com o que a gente tá vendo. Então é um livro que mistura um pouco da realidade, do que acontecia na guerra, um pouco de como ele era, né, de como estudaram que ele era e coisa assim, e também com essa parte mais de ficção, que é a nossa protagonista, e ali vivendo um romance, tentando ir contra essa opressão que acontecia. Então é um livro, assim, fantástico, ele é um livro um pouco mais denso, um pouco mais pesado, mas tem uma história, assim, incrível, e que se você curte esse tipo, se você curte essa temática de Segunda Guerra, eu super aconselho você a conhecer Um Banquete para Hitler. E seguindo nessa vibe um pouco mais histórica e aproveitando para falar do mesmo autor do livro anterior, eu queria indicar As Garotas Madalenas. Esse também é um livro que mistura um pouco de ficção com realidade. A gente vai conhecer as Garotas Madalenas, que eram jovens ou jovens infratoras, mulheres, mães solteiras, qualquer mulher que era considerada fora do padrão correto para a época, sabe? Se passa em 1962, eu fui até olhar a data certa. A gente vai acompanhar a história de uma protagonista que acaba indo trabalhar nessas lavanderias das Madalenas, que acontece dentro de conventos, né? Que acontecia dentro de conventos. E só que na verdade eram trabalhos forçados e trabalhos escravos para esse tipo de mulheres que eles não consideravam corretas para a época, sabe? Que tinha alguma atitude incorreta ou que eram muito bonitas e muito independentes e coisa assim. Então essas mulheres, elas eram levadas para trabalhar nessas lavanderias e a gente vai acompanhar toda a amizade dessas meninas, tudo o que acontecia, e, enfim, o autor consegue misturar muito descrições históricas com essa parte de ficção. Então é um livro também, assim como o anterior, um pouco mais denso, um pouco mais lento, com uma leitura mais lenta, mas que vai trazer, que é muito rico em informações, assim, sabe? Que eu me peguei pesquisando depois sobre isso, o que é verdade, o que não é, sobre descrições de lugares, descrições do que acontecia, enfim. Então é um livro histórico muito interessante que, como eu falei, mistura alguns fatos, não quer dizer que são todos, tá? Alguns fatos com uma história de ficção. Agora vamos sair desse tema mais pesado e entrar num livro que é super leve, que para quem ama animaizinhos de estimação, eu acho que vocês vão curtir essa história, que é Henry, o Corgi da Rainha, que a gente vai conhecer a história de uma família que perde o seu cachorrinho, e esse cachorrinho ele é confundido com o Corgi da Rainha. E ele é levado para dentro do castelo, só que até então ele era um cachorrinho de uma vida normal ali, de uma família normal, e ele começa a ter aí as regalias de ser quase um príncipe. Só que ela se passa próximo ali do Natal, e aí ele tá aproveitando as regalias desse castelo, de toda essa riqueza e de como ele tá sendo mimado, só que como tá perto do Natal, ele descobre que ele precisa voltar para sua família para poder passar essa data final, sabe? Porque Natal, muito família, muito considerado um momento, né, de tranquilidade entre a família e coisa assim, então ele sente que ele precisa voltar para sua família original e deixar essa mordomia para trás. Mas é um livro muito gostosinho de ler, ele é muito rapidinho, é um livro divertido, então para quem gosta desse tipo de história, de histórias mais leves, para você ler bem rapidinho, que envolvam, né, animaizinhos assim, eu acho que vai ser uma boa indicação. A próxima indicação é Nada para Ver Aqui. Esse é um livro super diferente, ele tem uma proposta diferente, uma pegada meio fantasiosa, mas é um livro muito interessante. A gente vai conhecer a história de uma mulher que recebe uma carta de uma amiga dela que faz anos que elas não se conversam. Essa amiga, ela tá casada com um senador, com uma pessoa de muito dinheiro, e ela manda essa carta pedindo para que essa moça venha trabalhar para ela como babá dos enteados, né, que ela descobriu que essa menina precisa de emprego, coisa assim, então ela aceita, a nossa protagonista aceita essa proposta e ela vai trabalhar para a sua melhor amiga, ex-amiga, que fazia muito tempo que não via. E aí, quando ela chega lá, ela descobre que esses enteados, na verdade, né, os dois com quem ela precisa lidar, eles entram em combustão espontânea quando eles ficam nervosos, ou seja, eles literalmente pegam fogo. E aí ninguém pode saber disso, porque o marido da amiga, né, no caso, o senador, ele quer se candidatar, ele quer, enfim, tem todo um jogo político e ninguém pode descobrir que os filhos deles pegam fogo, sabe? E aí a nossa protagonista, ela vai precisar ganhar a confiança das duas crianças e vai ter que aprender a lidar
com os dois. É uma história super rápida também, eu fiquei super imersa. Ela tem essa pegada meio louca, né, das crianças pegarem fogo, mas é muito interessante como é abordado isso na história e como isso acaba sendo importante para a protagonista e também para todos que estão ali trabalhando, sabe, que sabem desse segredo. E por último, a indicação de hoje é um romance, mais um romance clichê, que tem uma pegada com bruxas, que é A Maldição do Ex. Aqui a gente vai conhecer a história de uma bruxa, que é a protagonista, e quando ela era adolescente, ela teve o seu coração partido por um ex-namorado, e ela acaba ali no meio da bebedeira dela com as amigas, ela acaba lançando uma maldição que ela achou que fosse inofensiva. Só que passam anos, muitos anos depois, o ex dela volta para a cidade, e ela descobre que essa maldição que ela lançou quando era adolescente, na verdade não foi tão inofensiva assim, e agora não só o ex está com uma vida toda desastrada, como também toda a cidade está meio que perdida por conta dessa maldição que ela lançou quando adolescente. Ou seja, ela não sabia do todo o poder que ela tinha. Mas esse é um livro clichê, é um livro rapidinho também, é um romance, ele não tem muitas páginas, mas é para quem gosta dessas histórias com bruxas, com segundas chances, talvez seja uma boa pedida, porque a gente vai conhecer esses dois protagonistas tentando aí consertar o que aconteceu há muitos anos, sabe? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Não se esqueçam de deixar uma indicação aqui também pra mim, porque eu vou adorar saber, eu gosto muito de ler livros únicos. Como eu falei, não é sempre que eu quero entrar numa trilogia ou num esquema de pirâmide, onde a gente acha que vai ser só um ou dois e de repente o autor já tá lançando aí vários spin-offs e várias séries que são assim, que você precisa ler os outros pra você poder entender, sabe? Então eu gosto de livros únicos às vezes, livros rapidinhos. Então deixa a sua indicação também aqui embaixo. Então não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, que tem bastante conteúdo vindo por aí. A gente se vê no próximo e até mais!